A próxima questão estabelece a relação entre unidade de área e unidade de comprimento. É interessante porque a gente tem que balancear a equação, né? Parece um termo químico. Tem que equilibrar a equação para que você consiga utilizar a proporção. Olha comigo, ó. A questão fala que uma certa região foi mapeada de tal maneira que 10 km corresponde a 4 centímetros. Colocando isso aqui no nosso problema, fica assim, ó. 10 quilômetros estão para 4 centímetros. Numa escala normal, eu já jogaria tudo para a mesma unidade. Vamos continuar a leitura. Um quadrado de área 1,6. Presta atenção que é um quadrado de área 1,6 km quadrados corresponde a um quadrado de lado igual a um quadrado de área 1,6 km quadrado corresponde no mapa a um quadrado de lado em centímetros igual a. Você tem um quadradinho de 1,6 km, ele quer saber quanto é o lado do quadrado no mapa. Quantos centímetros vai ser o lado desse quadrado. Nota comigo, ó, o primeiro passo é você enxergar a proporção. Eu tenho 1,6 quilômetros quadrados que vão estar relacionado a um quadrado, que a área dele vai ser x ao quadrado centímetros quadrados. Estou relacionando um quadrado a outro quadrado. Só que um na medida real e outro na medida no mapa. Pessoal, a proporção a ser mantida aqui, ou estabelecida, é a seguinte. Que 10, o lado do maior está para o lado do menor. 10 quilômetros está para 4 centímetros. Assim como 1,6 quilômetros quadrados está para x ao quadrado centímetros quadrados. O que está errado aqui? Ó? Do lado direito eu tenho unidades quadráticas. E do lado esquerdo eu tenho unidade de comprimento. Do lado direito unidade de área, do lado esquerdo unidade de comprimento. Não está certo isso. Para que a equação esteja equilibrada, eu tenho que elevar ao quadrado do lado esquerdo, aí sim. Eu vou ter unidade de área de um lado e unidade de área do outro. Eu teria 10 ao quadrado, 4 ao quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado. Feito isso, a equação já está equilibrada e a gente pode fazer as contas sem problema. Vou desenvolver nesse formato. Eu queria simplificar, mas deixa eu fazer nesse formato. Eu vou ter o quê? Ó? 100 quilômetros quadrados está para 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Isso é igual a 1,6 quilômetros quadrados sobre x ao quadrado centímetros quadrados. E nota, pessoal, que eu posso cortar quilômetro quadrado de um lado, centímetro quadrado de um lado, centímetro quadrado do outro. E eu vou ter simplesmente essa proporção, ó. Que 100 está para 16, assim como 1,6 está para x ao quadrado. E aí, a gente pode multiplicar aqui em cruz, multiplicando em cruz, né? Vai ficar 100x ao quadrado igual a 16 vezes 1,6. Vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. O que eu quero, na realidade, é o lado do quadrado. A questão fala aqui, ó. Ela quer o lado do quadrado. Opa. É isso que a questão pede, ó. O lado do quadrado. Então, o lado vai ser x aí, né? Raiz quadrada de 100 dá 10. Raiz quadrada de x ao quadrado, aí sim, eu fico só com x, porque cancela aqui o x com x, né, e tal. Raiz quadrada de 16 é 4. E eu vou ter aqui, ó, que calcular a raiz quadrada de 1,6, pessoal. Não dá para calcular a raiz quadrada e ter um número exato. Eu vou ter que fazer algumas alterações aqui para mudar o formato e ver se encaixa entre os itens, né? 1,6 eu posso entender como sendo 16, raiz de 16 sobre raiz de 10. Ou então numa raiz só aqui, ó, raiz de 16 sobre 10, que vai dar 1,6. Raiz de 16, 4. Raiz de 10 eu não sei quanto é. Então eu vou deixar no formato, e já vou deixar porque eu notei que do lado direito ali tem a opção com raiz de 10. Eu posso fazer? Eu posso dar uma ajustada aqui, né? Só que eu vou ter que racionalizar, pessoal. Vou multiplicar por raiz de 10 em cima e embaixo, porque em regra a gente apresenta na forma racional, né? Com a raiz no numerador. Multipliquei por raiz de 10 em cima e embaixo. Isso aqui vai me dar raiz 4 vezes a raiz de 10 sobre raiz de 10 vezes 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10, 10. Então tá aqui, ó. Vou abrir aqui o espaço para a gente visualizar melhor. Eu tenho a seguinte situação: 4 raiz de 10. Vou fazer as devidas substituições. Aí eu vou ter o seguinte, ó. 10. Eu vou passar o x logo dividindo. X é igual a 4
sobre 10 vezes 4 raiz de 10 dividido por 10. E aí o meu x vai dar quanto? O x vai ser igual a 4 vezes 4, que é 16. Colocando aqui embaixo. X é igual a 16 sobre 100 vezes a raiz de 10. E vai me dar como resultado x igual a 16 dividido por 100 dá 0,16 raiz de 10. Lembra que o x estava em centímetro, então ele continua em centímetro, tá? Estava centímetro quadrado, quando a gente extraiu a raiz quadrada, ficou centímetro quadrado. E a resposta é o item A. Uma questão bem interessante. Observe o seguinte, ó. Se fosse uma questão de escala normal, onde ele pede o valor na escala e tal, eu já jogaria tudo para a mesma unidade. Quilômetro jogaria para centímetro, então centímetro para quilômetro, eu já jogava tudo na mesma unidade, porque assim eu consigo estabelecer a relação de escala direitinho, porque a escala é uma relação entre grandezas de mesmo comprimento, de mesma unidade, certo? De mesmo tipo, ou seja, quilômetro por quilômetro, centímetro por centímetro, tá bom? Então eu teria que fazer essa coerência, mas como ele pede um lado aí relacionado a uma proporção, a gente economiza tempo fazendo só a razão direta.